Shalom, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei que você vai estar vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Saindo do sistema religioso com o tema o que é o templo, tá? Já vamos aí para o terceiro vídeo, quarto, não estou lembrado. Mas vamos ver se nós vamos concluir agora esse estudo sobre o templo, né? Teria o Eterno Criador ordenado ao seu servo fazer templo de pedra para ele habitar? É um estudo teológico bem profundo sobre a história de como tudo isso aconteceu. E estamos aqui nesta caminhada. Então vamos dar reinício aí a nossa aula, nosso curso, né? Que continua assim: embora pareça que todos em Israel estavam certos de que Deus pediria a Davi para construir-lhe uma casa, segundo o qual interpretaram da profecia. O próprio Salomão, em um surto de lucidez, parece por um momento ter compreendido que tal ato de construir uma casa para Deus era realmente estranho, de que ele fosse o tal escolhido para isso. Observe suas palavras, 2 Crônicas 2, 5 e 6. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Porém, quem teria força para edificar uma casa, visto que os céus e até o céu dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Realmente impressionante e esclarecedora é a colocação de Salomão. Se prestar bem atenção por todo o contexto da história, percebemos que Salomão só se envolveu em todo este evento, pois foi assim convencido pelo seu pai, o rei Davi. Mas que ele mesmo achou, por assim dizer, um tanto quanto estranho a ideia de construir uma casa para Deus, o Todo-Poderoso, e ainda que ele era o escolhido para isso. Mais adiante do que dissera o grande rei Davi, quem se oporia, não é mesmo? Afinal, aquele que era considerado homem segundo o coração de Deus, não iria errar. Pelo jeito, foi assim mesmo que entenderam e assim aconteceu. Observe também que Salomão entendeu que o local que seria construído não poderia ser uma casa, por assim dizer, como seu pai havia dito, pois isso implicaria dizer que Deus ali iria morar, o que não seria possível, visto que os céus dos céus e até os céus dos céus o não podem conter. Logo seria apenas um local consagrado para queimar incenso perante ele. Mas tudo isso apenas foi dito em um surto de lucidez, pois mais adiante Salomão rapidamente torna aquele espírito equivocado de seu pai dizendo, em 2 Crônicas 6, 2, e eu tenho edificado uma casa para morada em um lugar para a tua eterna habitação. Veja quão grande é a influência de um grande livro sobre seu povo, pois Davi, como vimos, interpretou equivocadamente a profecia de Deus, reafirmou o equívoco perante todo Israel e seu próprio filho, e ainda levou o próprio Salomão no mesmo caminho. Por assim, disse este, 2 Crônicas 6:10, assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edificarei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel,
e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Esta afirmação, assim, confirmou o Senhor sua palavra. E ainda, como o Senhor disse, deixa mais que evidente que Salomão se converteu de que na profecia a casa se tratava de um local físico e de que ele mesmo era a semente prometida por Deus, pois ainda disse, porque eu me levantei no lugar de Davi, meu pai, e eu edifiquei a casa ao nome do Senhor. Se observarmos bem, nesta fala, Salomão mesmo confessa com seus próprios lábios o que é exatamente contrário à profecia. Pois, ao invés de dizer, porque Deus me levantou em lugar de Davi, meu pai, ele disse, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, evidenciando ainda mais o equívoco cometido. Isso sem contar que quando ele disse, eu edifiquei a casa ao nome do Senhor, ficou também evidente de que o entendimento vigente de todos era que a casa mencionada na profecia se tratava realmente de um local físico, o qual veio a ser o templo construído sobre 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. Esdras 3:10 e 6:3, versículo 4. E não de uma morada espiritual, o que é um absurdo, já que esta casa ainda está sendo edificada. Não é obra concluída e nem ao menos se trata de um local físico, mas sim da igreja, a morada espiritual do Altíssimo, que está sendo edificada pelo próprio Messias. Como vimos, e não por morada espiritual do Altíssimo, e não por um homem mortal como Salomão. Apesar de tanto equívoco, após construir o templo, Salomão ora a Deus em sua oração. Reconhece dizendo, 2 Crônicas 6, 18 e 19, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado? Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Observe que Salomão reconheceu definitivamente que Deus verdadeiramente não habita na terra em uma casa física feita por mãos humanas. Note também, com muita diligência, que foi após reconhecer definitivamente isso, é que Salomão pede a Deus que atenda a sua oração, cujo conteúdo está registrado no versículo 20 ao 42. Leia as passagens que se seguem, 2 Coríntios 7, versículo 1 e versículo 2, versículo 12 a versículo 16 e versículo 19 a versículo 22. Observe atentamente que após, e somente após, este episódio, a oração em que Salomão reconhece que Deus não habita em templos físicos, é que Deus se manifesta em sinal de aprovação. Com fogo caindo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios oferecidos a Deus no templo. 2 Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Mesmo assim, isso não significou que o Senhor Todo-Poderoso havia voltado atrás
e consentida em morar em casa feita por mãos humanas. Leia o que se segue, 2 Crônicas 7:12, e versículo 15 e versículo 16. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome seja nela perpetuamente. E nela estejam fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Nessas passagens da Escritura, fica bem claro que Deus, embora tenha consentido com a construção do templo, este não seria a sua casa, e sim um lugar para a casa de sacrifício. Além disso, atente bem para o fato de que quando Deus disse: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos, e ainda, agora escolhi e santifiquei esta casa. Ele também estava deixando bem claro que foi só a partir daquelas circunstâncias que ele passou a consentir com a ideia do templo, pois disse agora, querendo dizer que a ideia inicial de construir o templo não era de sua vontade, mas como Salomão, através da oração, reconheceu que nunca poderia de fato lhe construir uma casa e lhe ofereceu sacrifícios, desejo de uma resposta positiva quanto a todo o esforço empregado, agora ele consentiria com tal obra e escolhendo e santificando a mesma, para que as orações feitas ali fossem por ele respondidas, conforme tudo que Salomão havia pedido em sua oração. Quanto ao reino terreno e transitório de Salomão, Deus se manifesta dizendo, em 2 Crônicas 7, 17 e 18, e quanto a ti, se andares diante de mim, como Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Note que esta é a primeira vez que Deus realmente se manifesta a Salomão, se referindo a seu reinado. Note ainda que, ao contrário do que Davi havia interpretado da profecia dada por intermédio de Natã, Deus não se referiu a Salomão, dizendo que confirmaria o trono do seu reino para sempre. Deus apenas disse, confirmarei o trono do teu reino. E isso ainda, se andares diante de mim. Este era o concerto que Deus estava fazendo naquele momento com Salomão, e que não tinha nenhuma relação com o que foi dito ou profetizado anteriormente através de Natã. Mesmo diante disso tudo, Deus colocou uma condição a Salomão e ao povo, e somente se eles cumprissem com esta condição é que Deus aceitaria o templo, pois disse o Senhor, em 2 Crônicas 7, 19 a 21. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, então vos arrancarei da minha terra que lhe dei, e aí lançarei de minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja um provérbio e monte entre a gente, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará, e dirá, porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa. Tanto o tabernáculo como o templo eram lugares que se ofereciam sacrifícios a Deus, e onde ele revelava sua glória como sendo a sua própria presença. Êxodo 40, 34 e 35. E 2 Crônicas 7, 1 e versículo 2. Não asseguravam, no entanto, a presença de Deus. Era apenas símbolos, uma vez que o Senhor só se manifestava a seu povo se esse andasse em conformidade com a sua palavra. Jeremias 7, de 1 a 7. Para compreender melhor tudo isso, é bom ressaltar que nem sempre
tudo que Deus permite, ocorre ou que Ele consente é necessariamente a sua vontade. No entanto, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos aceita e aceita muito de nossas ações ou obras, a fim de nos revelar o quão falhos somos e quão melhor é obedecer não somente a sua palavra, mas a sua vontade. Para exemplificar isto, basta recordar que em Israel houve um período em que não havia um regime monárquico de governo, ou seja, não havia reis. Deus mesmo governara por intermédio dos juízes, dentre os quais os filhos de Samuel foram os últimos a governar. A história de como ocorreu esta transição está no primeiro livro de Samuel, capítulo 8 da Bíblia. Naquela ocasião, diante dos pecados dos filhos de Samuel, os anciãos da nação israelita clamaram por um rei, pois disseram a Samuel, versículo 5, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. E eis como o próprio Deus recebeu tal anseio do povo, versículo 7 e versículo 22. Ouve a voz do povo, e tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Podemos ver claramente que nunca foi a vontade de Deus que houvesse rei em Israel, que governasse sobre o povo. Mesmo assim, Deus consentiu contra o assédio do povo, e o resultado final foi um povo oprimido pela tirania de alguns reis e dividido por disputa pelo poder. Mas tudo isso foi necessário? Logicamente que não. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não mais haverá sobre nós um rei, e nós seremos como todas as nações, e nosso rei nos julgará e sairá diante de vós e fará nossas guerras. 1 Samuel 8, 19 e 20. Eles quiserem ser como todas as nações. E este é o ponto-chave. Da mesma forma como Deus jamais quis que um rei governasse sobre Israel, embora tenha consentido ou permitido tal coisa, de igual modo jamais foi da vontade de Deus que um templo fosse construído a ele, embora ele tenha permitido e até mesmo consagrado tal casa. Eles queriam ser mesmo como todas as nações. As nações tinham reis e também havia altares erigidos aos mais diversos deuses, e todas as nações, que nós bem sabemos que na realidade eram demônios. Israel não se contentou em imitar o povo enquanto a forma de governo. Agora eles queriam fazer o mesmo quanto a forma de cultuar sua divindade. É triste, mas é realidade. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Não condenareis os inocentes. Mateus 12, 6, 7 e João 12, 2, 18 a 21. Jesus transferiu para si a ideia do templo, confirmando o que havia predito o profeta Ageu sobre a glória da segunda casa, agora revelada no próprio Jesus. Ageu 2, versículo 7 e versículo 9. Jesus é o templo pela qual os servos fiéis têm acesso à glória de Deus. Aleluia! Isto então é verdade que a palavra relata que na Nova Jerusalém não haverá templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. Ageu relata que, neste lugar, a segunda casa, que é Cristo, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento, Paulo nos explica que temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 e Colossenses 1:20. E que somos um só corpo em Cristo. Romanos 12:5. E por isso também somos templos de Deus. Se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, versículo 6 e versículo 14. Uma vez que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, Atos 7:48, 1 Coríntios 3:16 e 1 Coríntios 6:19. Aqui está uma revelação. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, mas nós somos o templo de carne e osso feito pela glória, pelas próprias mãos do Senhor. E é nesse templo, feito não por mão de homens, mas moldado pelo próprio Deus, que ele habita. Em mim e em você. Salmo 139, versículo 13, versículo 15 e versículo 16. Não é um prédio de alvenaria, como muitos pensam, ou mesmo praticam. 1 Coríntios 3,16 e 6,19. Ora, uma vez que Cristo vive em mim, tem acesso à glória divina e sou o portador dela. 2 Coríntios 5,17 e 3,18. O Messias nos ensinou que somente os que guardam a palavra do Senhor são os que edificam sobre a rocha. Aqueles que a ignorem, no entanto, são os que edificam sobre a areia. Mateus 7, 24 e 27. Ele estava, na verdade, dizendo que aqueles que nele confiam não serão abalados pelas situações carnais, mundanas e demoníacas que nos cercam, mas os que o negam sofrerão um grande dano ocasionado por essas situações, por não serem praticantes da palavra, mas somente ouvintes esquecidos. Tiago 1, 22 e 24. Hoje somos descendência de Abraão pela fé em Cristo e por ela participantes das promessas divinas. Romanos 9, 8, Gálatas 4, 28 e Gálatas 5, 5. De similar modo, fomos resgatados da opressão de Satanás, príncipe deste mundo, assim como Israel foi liberto do Egito, da opressão de Faraó. Êxodo 2, 23 e 25 e 1 Pedro 2, 9 e 10. Sendo assim, um relato de 2 Samuel 7, 5 e versículo 6, refere-se a todos nós que servimos a Deus analogamente aos ensinos de Cristo. Deus nos exorta a que permanecemos firmes, alicerçados em sua palavra, em sua presença, uma vez que a estendes ou tabernáculos era armado sobre solo arenoso, sendo facilmente removido. Deus deseja que deixamos de ser inconstantes em sua palavra, assim como o tabernáculo o era no deserto, e passemos a ser sua firme habitação, assim como o templo o era em Jerusalém, a fim de que sua glória venha a ser manifesta aos homens através de nós. Assim como o templo em Jerusalém fora edificado sobre 3 carreiras e grandes pedras e uma carreira de madeira nova, o Senhor deseja que as nossas vidas sejam alicerçadas sobre as revelações que Ele nos concede a respeito dEle como Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sobre o entendimento do sacrifício de Cristo no madeiro onde nossa redenção e eternidade foram conquistadas. Com as despesas da casa do Rei dos Reis, o autor da vida, Esdras 6,4. A afirmação de 1 Coríntios 3,16 é para todos quantos são chamados filhos de Deus, porém, muitos ainda se portam como tabernáculo e não templo, ou seja, são inconstantes na sua decisão por Deus em tudo o que se refere ao compromisso como reino, Colossenses 1,23. Deus nos convida e nos exorta a afirmarmos de uma vez por todas a sua palavra como um verdadeiro templo vivo do Senhor. Os 3 elementos alterados: templos, sacerdotes e sacrifícios. O antigo judaísmo estava centrado em 3 elementos: o templo,
sacerdócio e o sacrifício. Quando o Salvador veio, ele cancelou os três elementos cumprindo-os em si mesmo. Ele é o templo que incorpora uma nova casa viva feita de pedras vivas, sem mãos humanas. Ele é o sacerdote que estabeleceu um novo sacerdócio. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo. Os pagãos tiveram seus templos, seus sacerdotes e seus sacrifícios. Foram apenas os cristãos que descartaram todos esses elementos. Pode-se dizer que o cristianismo foi a primeira religião sem templos. É importante ressaltar que não é só o templocentrismo, mas a santolatria, as indulgências, os amuletos, as simbologias, o paganismo foi geral. Quer um exemplo? A cruz. Sabe quando que a cruz foi dita como referência artística à morte de Cristo? Depois de Constantino. Por sua vez, o crucifixo, a representação artística do Salvador pregado na cruz, surgiu no século V. O costume de fazer o sinal da cruz com a mão teve origem no século II. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos aqui, enfim, a nossa aula, nossa grande aula sobre o templo. O que é o templo, Então tivemos a oportunidade de ver todo esse contexto, todo esse estudo teológico que nunca foi da vontade de Deus construir templos físicos, templo de pedra, para se chamar casa de Deus. Tá? E que Deus, em certa circunstância, ele consentiu, que Davi já tinha planejado tudo isso, interpretado mal a profecia de Natã, e já deixou tudo preparado para o seu filho Salomão construir o templo de Deus. E Deus consentiu isso porque também Salomão não entendeu a profecia. Então fiquemos bem esclarecidos sobre esse assunto. Nunca foi da vontade de Deus, do Altíssimo, do Criador, que o homem fizesse algum lugar para ele ser adorado. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, ele habita em templos feitos por pedras vivas. Somos nós. Cristo é o templo, nós somos o templo da habitação do Senhor. O Espírito Santo habita em nossos corações, em nossas vidas. Hoje não precisamos mais de lugares, como se chamam de igrejas, para adorar a Deus, para servir a Deus. Não. Podemos sim nos reunir em algum grupo, em alguma formalidade, mas nunca vamos chamar isso de casa de Deus. Congregar é um ajuntamento de pessoas. O próprio Cristo disse: aonde eu estiver, 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Então, de uma vez por todas, fica esclarecido esse assunto. Deus nunca mandou construir templo nenhum, lugar nenhum, para ser chamado casa dele, para ser adorado. Tá bom? E vamos mais à frente, até a próxima lição. E vamos preparar aqui mais umas novas aulas para frente, sobre outros assuntos muito importantes para o nosso esclarecimento. Com o projeto Saindo do Sistema Religioso, o Evangelho da Graça e de Graça. Um abraço a todos, que o Criador nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.